do capítulo 9, a partir do verso de número 11 ao verso de número 18. Diz assim: vi ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porém tudo depende do tempo e do acaso. Pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens, no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra elas grandes tranqueiras. Encontrou-se nela um pobre homem, porém sábio, que livrou pela sua sabedoria aquela cidade. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre homem. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada, e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, vale mais do que os gritos de quem governa entre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Amém? Queridos, o livro de Eclesiastes é um livro, todos aqui sabem, foi escrito pelo sábio Salomão, o rei Salomão, o homem mais sábio considerado pelas Sagradas Escrituras, e por todos aqueles que conhecem a história de Salomão sabem o quanto ele foi um homem muito sábio. Vemos nos escritos da palavra, quando Salomão começou a reinar sobre Israel em Jerusalém, a primeira coisa que ele pede ao Senhor é sabedoria. Isso de fato todos nós sabemos e conhecemos esse contexto da história de Salomão. O livro de Eclesiastes é um livro que ainda retrata a vida e o desenvolvimento dessa sabedoria que foi dada a Salomão. Uma visão mais realista da própria vida. Uma visão mais humana com respeito à própria vida e como ela se desenvolve. É claro que Salomão, sendo um grande rei, é um homem que viveu coisas extraordinárias, aprendeu coisas extraordinárias. E na sabedoria de Salomão, você percebe que o desenvolvimento de sua sabedoria, ela se dá no olhar das coisas da vida cotidiana, da vida como ela se desenvolve. Certa feita eu ouvi uma história que retrata que nós, como cristãos, nós queremos sempre viver a vida extraordinária. Queremos olhar para as grandezas da vida e queremos vivenciá-la. É errado? Não é errado. E nessa história, conta-se que um filho chegou com o pai desesperado e disse: pai, hoje aconteceu um grande milagre na minha vida.
algo extraordinário, pai. E o pai disse: conta, meu filho, o que aconteceu? E ele disse: pai, eu estava correndo com o cavalo, mas correndo na mais alta velocidade. O cavalo tropeçou e nós saímos se enrolando pelo chão. Eu levantei, pai, e não sofri nenhum arranhão. E meu pai: que bom, meu filho, que maravilha, que coisa extraordinária. Mas eu vou lhe contar algo mais extraordinário do que essa sua experiência. Eu também, meu filho, estava correndo com o cavalo em alta velocidade. O cavalo não tropeçou, não caímos, e aqui estou também sem sofrer um arranhão. Moral da história: o pai mostrou para o filho que a vida comum, diária, como ela se desenvolve na sua normalidade, ela também é algo extraordinário. Há sabedoria nas coisas cotidianas, há sabedoria nas coisas pequenas. O próprio Senhor Jesus, ele também diz, um certo filósofo usou uma técnica chamada peripatético, que era uma técnica que ele ensinava os seus discípulos com as coisas cotidianas e mostrava as realidades da vida, a natureza, como Jesus usava as parábolas. É uma técnica filosófica chamada peripatética. Certo dia um aluno disse na escola: o professor disse que Jesus era peripatético, né? E o aluno: não, mas isso, ele confundiu a palavra dizendo que era patético, mas não é isso. A ideia é que Jesus, ao usar as parábolas, também olhava com um olhar de sabedoria, mas não igual à sabedoria de Salomão. Jesus não tinha a medida da sabedoria de Salomão, porque ele mesmo disse: aqui, aquele que é maior de Moisés, como também maior que Abraão, como também maior do que o próprio Salomão. Jesus olhou para o lírio dos campos e disse: olha, o lírio dos campos se vestiu muito mais do que Salomão em sua glória, em sua maior glória. Jesus usou animais, Jesus usou figuras do cotidiano para explicar com sabedoria verdades eternas, aquilo que nós conhecemos como parábola. Só que Jesus não faz uso da sabedoria no sentido como Salomão fez. Jesus, ele é a própria sabedoria. Sabedoria de Deus, como diz o apóstolo Paulo. Encarnada, como diz João, quando ele fala a respeito do verbo encarnado. Toda a razão da sabedoria está em Cristo, como está lá também, discorre Salomão em Provérbios capítulo 9, quando ele diz que a sabedoria já edificou a sua casa e já lavrou as suas 7 colunas. O capítulo do 8 também discorre uma ontologia sobre a sabedoria, dizendo: eu estava lá na criação do mundo, quando Deus mediu para criar todas as coisas, eu era o seu aprendiz, dele eu fui gerada. Não é uma criação, ele é gerado do Pai, coexistente com o Pai. E quando falamos da sabedoria de Salomão, ao olhar o cotidiano, Salomão, nesse contexto, ele fala sobre questões que nós no cotidiano, no dia a dia, ainda mais nesse tempo tão complexo de informações, onde se cria um estereótipo da imagem do vencedor, do sucesso, como somos bombardeados com tantas informações, por meio da televisão, por meio das músicas, por meio da internet, por meio de tantas coisas que ouvimos, qual é o perfil de um homem e de uma mulher vencedora. Aquela jovenzinha que acabou de cantar, ela nos ensinou na prática o perfil do vencedor, do cristão vencedor. Nós superficializamos no nosso formato, ou absorvemos o formato segundo o que o mundo expressa para nós, de forma de ostentação, e achamos que há sabedoria ali. Por isso que há o crescimento do coach, não há nada errado nisso, mas você vê que há uma promessa de você
fazer técnicas para se tornar um vencedor, o empresário vencedor, o líder vencedor. Quando na verdade a Bíblia, na sabedoria de Deus, ela já nos diz que nós já somos mais do que vencedores, sem nenhuma prática e sem nenhum ato que diz que fizemos para vencer, a não ser o que Jesus fez na cruz, que nos deu a garantia de vitória. O trabalho que Jesus fez, a obra que Jesus fez na sua morte na cruz, é o que expressa a maior sabedoria de Deus. Como foi cantado aqui, ela dizendo, aprendi a vencer, ou a ganhar, perdendo. É paradoxal. Existe um paradoxo na vida cristã, que é o contrário daquilo que as pessoas ensinam no mundo. O conceito de vitória, o conceito de vencedor. Quando Jesus diz, o primeiro será o último, e o último será o primeiro. O pequeno será grande, e o grande será pequeno. Jesus usa essas expressões de sabedoria e paradoxo, diz que quanto mais você diminui, maior é o seu crescimento. Quando nós falamos de vitória, nós achamos que o primeiro lugar do pódio é a vitória, porque o mundo ensina dessa forma. Quem está em cima é o que venceu, quem está embaixo é o que perdeu. Jesus disse que no reino dele, o maior não é o que é servido, mas é aquele que serve. Mas para nós hoje, diante das informações, pastor Wendel, diante de todas essas expressões, desse bombardeio da mídia, de tudo isso que nós ouvimos, parece que não é isso que a Bíblia está ensinando. Parece que não é verdade o que Jesus está ensinando. Por isso que Jesus disse, nós vivemos uma geração de insatisfação, de pessoas insatisfeitas consigo mesmo. Nós nos tornamos insatisfeitos quando olhamos para a grama do vizinho, que é verde, que é mais verde que a nossa, mas a grama do vizinho, na verdade, pastor, ela é sintética, por isso é mais verdezinho. Quando na verdade, ainda que um pouco seca que está a nossa, ela é real e verdadeira. A sabedoria, como diz o próprio Tiago, nós devemos pedir a Deus, que Deus tem prazer em nos dar. Ele nos dá deliberadamente, generosamente essa sabedoria. O fato de Ele dar generosamente, não quer dizer que quando você ora e fala, Deus me dê sabedoria, e ela cai com uma informação, como um pendrive que você quer colocar no computador, uma informação, e você encaixa lá o pendrive e passa aquela informação para o computador, ele recebe toda aquela informação. Não é simples assim. Parece ser simples, é simples, mas existe todo um exercício de disciplina, ou uma disciplina e um exercício mental, reflexivo, para que possamos conseguir esta informação e obter essa sabedoria. É necessário, como diz Jó, o capítulo 28, eu não vou ler para não tomar tempo, ele ensina que a sabedoria ela está nas profundezas, é preciso cavar. Você não acha uma pedra preciosa na superfície terrestre. Você não sai andando pela rua e tropeça num diamante, ainda que bruto, você não tropeça nele. É preciso cavar. Uma pepita de ouro é preciso você cavar. É preciso ir a fundo. E tudo que é de bom está no fundo, está nas profundezas. Você sabia que o lugar mais rico que há no globo terrestre é a profundeza do mar? É a profundeza do mar. Por quê? A sabedoria é como a riqueza que está no fundo do mar. Parece inalcançável, é inalcançável para o homem. Mas no quesito espiritual, para adquirirmos, nós devemos se aprofundar em Deus. Paulo diz sobre as profundezas de Deus. Ele diz assim, que o homem que tem o Espírito de Deus, ele pode ir nas profundezas de Deus, como está ali em Romanos capítulo 11. Ele fala assim, quem não sabe das coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus, que penetra as profundezas de Deus. Assim também são aqueles que têm o Espírito de Deus. O homem
o Espírito que nele está, diz o apóstolo Paulo, sabe das coisas que está dentro dele. E nós não recebemos o Espírito do mundo, recebemos o Espírito de Deus. Para nos capacitar na sabedoria de Deus, por meio de Jesus, que é a sabedoria de Deus. E o mar, como eu disse aqui, é o lugar mais rico que tem. Um navio que se afundou há 200, 300 anos atrás, existe um navio que afundou com riquezas imensuráveis. E pelo tempo que ele se afundou lá, ou o tempo que ele afundou, a época, faz ainda a sua riqueza ser mais preciosa se um dia ela for encontrada. Uma peça de porcelana do Titanic vale milhares e milhares de dólares, quando resgatada. Um violino que foi resgatado do Titanic, chamado Stradivarius, vale milhões, porque há uma importância histórica e há um tempo que ele está debaixo. Assim é a sabedoria. Quanto mais nos aprofundamos nas Escrituras Sagradas, em Cristo, na pessoa de Jesus, mais sabedoria nós temos para lidar com as coisas da vida. Com os nossos insucessos, que parecem insucesso, mas na verdade são processo para o verdadeiro sucesso, a verdadeira felicidade. Porque é o contrário de tudo aquilo que o mundo ensina. É isso que Eclesiastes está nos falando aqui no capítulo 9. O sábio Salomão, ele começa a dizer que não é dos ligeiros a vitória. Ele dá 5 características que o mundo ensina o que é ser um vencedor. Nesse mundo, ou nessa sociedade tão insatisfeita, como foi na época de Jesus, quando Jesus, ele diz assim, olha, a quem compararei a esta geração? A geração de Jesus eram de pessoas que não se satisfaziam com nada. Ele diz assim, essa geração é comparada a uma geração, a meninos na praça, que dizem, vamos cantar, vamos dançar, mas ninguém quer se alegrar. Vamos cantar lamentações, mas ninguém quer chorar. Não está satisfeito com nada. E Jesus continua dizendo, veio João Batista, não comendo, não bebendo, e disseram, tem um demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, disseram, eis aí um comilão e beberrão, amigo de pecadores. Nós nunca estamos satisfeitos com nada. E para nós estarmos satisfeitos, como diz o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, que ele diz assim, olha, em tudo eu sei estar satisfeito. Aprendi a viver a bonança, como também a viver a falta. Aprendi a estar feliz, a estar triste. Paulo, ele discorre que a satisfação não está nas coisas que o cercam e o rodeiam, mas está numa sabedoria e numa presença que habita dentro dele. E essa sabedoria que Salomão está nos ensinando aqui. Diante dessa prática, ele mostra qual é o perfil do sucesso. Mas ele consegue observar, diz, olha, não é dos ligeiros a corrida. Não é a vitória dos valentes. Não é dos sábios o pão ou o favor. E ele começa a dizer um perfil de vencedor que se tinha também na época e que se compreendia que somente sendo naquele perfil, de fato, seria um vencedor. Seria a pessoa que venceu na vida, que cresceu, que está bem, que está legal socialmente, sabe? Cresceu financeiramente, cresceu socialmente, é a pessoa realmente vencedor. Quando eu era criança, quando eu era menino, havia uma discrepância, de fato, com outras pessoas muito grande, porque a vida era mais difícil há muitos anos atrás. Quem viveu nos anos 80 sabe o quanto era difícil. O pastor deve saber, deve ter vivido momentos difíceis na vida, falta de comida, falta de pão, falta de uma boa vestimenta. Eu ia para a escola com o sapato rasgado. Eu usava uma camisa praticamente a semana inteira. E havia comparações da própria família, daquele familiar que já era um pouco mais abastado. Olha lá, tu viu fulano? Você precisa ser igual a ele. Você precisa trabalhar um dia ou estudar para que você seja igual ao fulano. Ou na rua, aquela pessoa. Isso de fato até depois parece que vai impregnando na nossa mente. E nós criamos um perfil
de vencedor, de que as pessoas que estão vestidas muito bem, que estão com o melhor carro do ano, com o melhor emprego, são os vencedores. Não de fato que, pastor, o senhor está pregando uma condição de vida franciscana, voto à pobreza, não é isso. Estou dizendo que a condição da vitória, do vencedor, ela é muito mais interna do que externa. Nós devemos aprender isso. Porque está sendo gerado em nosso coração uma insatisfação tão grande, que nós chegamos num ponto de ser como o salmista Asaf, no Salmo 73, que observa a grama do vizinho, que é a mais verde, que não tem vida com Deus, que não ora, que não vem à igreja, que não dizima, que não tem nenhum compromisso espiritual de comunhão com nada, mas a família está bem, a vida profissional está bem, a vida financeira está bem, e a nossa está uma derrocada, está uma miséria, usando figurativamente. Nós olhamos, nos comparamos e passamos a ter uma crise na fé, como o caso de Asaf. Porque vivemos por comparações. Criamos estereótipo de chegar aonde alguém chegou, de ser como alguém é. Não que referências não sejam boas, como exemplos. Porque Salomão aqui, ele vai nos dar exemplo de um homem, não de um perfil de uma sociedade atual, politicamente correta, para ser aceita, um influencer digital, para influenciar pessoas, para ditar a moda, para ditar a fala, para ditar como devem ser as coisas. Por isso que popularizou a questão do influencer digital. Por isso, porque as pessoas precisam de referências, precisam de um exemplo. E se nós colocássemos Jesus como exemplo humano, humanamente falando, como vencedor, totalmente fora de contexto do perfil do vencedor. Totalmente fora de contexto. Dizer que aquele homem, que lá de Nazaré, nasceu em Belém, mas foi para Cafarnaum, estava morando em Nazaré, e quando alguém diz, olha, conhecemos o Cristo, o Messias, o Jesus de Nazaré, e alguém, mas pode vir alguma coisa boa de lá? Só o local já não era bom para alguém morar e estar dentro de um perfil de aceitação. Não estava, não era bom. E ele falou, só vem ver, vou te mostrar, vou te apresentar para ele. O perfil de Jesus não era aceito na casta sacerdotal, não era aceito na casta religiosa dos fariseus, saduceus, herodianos, republicanos, qualquer que fosse. Não era. Porque a mensagem que Jesus passava, ela não era uma mensagem deste mundo. Não era uma mensagem que agradava as pessoas. Não era uma mensagem que dizia que a vitória era aqui, que o fim último das coisas era aqui. Não, Jesus apontava para algo além do viver aqui. E que para esse processo era necessário carregar uma cruz. Para que esse processo do servo sofredor, era preciso ser humilhado. Era preciso ser esbofeteado, era preciso ser rejeitado. E será que esse tipo de perfil para o cristão atual seria ideal? Talvez não. Mas é esse perfil ideal que Jesus nos apresenta como a imagem e a pessoa dele como a sabedoria de Deus. Uma sabedoria de Deus. E Salomão, ele diz assim, olha, não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos inteligentes a riqueza, ou dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Tudo depende do tempo e do acaso. Essas duas palavras parecem ser diferentes de uma da outra, mas é a mesma coisa.
E ela tem tudo a ver com o próprio capítulo 3, que nos fala que há um propósito, ou há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Parece tão terreno a forma de ver de Salomão. Parece que não há espiritualidade no que ele está dizendo aqui. Parece que não há transcendência no que ele está dizendo aqui. O acaso não guia a nossa vida. O acaso não é algo que acontece porque aconteceu, porque tinha que acontecer, ou porque não estava determinado. O que acontece na sua vida não é a obra do acaso. O que está acontecendo na sua vida é o tempo ideal, ainda que seja humilhante, difícil, complicado, ainda que você esteja chorando, ainda que você esteja passando pelo pior momento da sua vida. Preste atenção, há sabedoria nesse processo. Talvez não ainda em você, mas o processo que Deus está utilizando vai te capacitar a ter sabedoria. Porque talvez seja isso que você pediu a Deus. E Deus permite que coisas aconteçam. Não é obra do acaso. Não é obra do acaso. É algo que há propósito nisso. Há um propósito que Deus trabalha, que Deus faz, que Deus determina sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. E há necessário haver aceitação, ainda que seja humilhante para você. Quem está me entendendo, diga amém. Então, toda essa teologia de Eclesiastes, de Salomão aqui, ela está em comum, está em consonância com aquilo que Jesus diz. Quando diz assim, olha, Deus é tão bom que Ele permite que a chuva venha sobre os maus e sobre os bons, sobre os justos e os injustos. Tudo nos afeta, irmão, nós somos afetados por tudo. A diferença é que o que nos afeta produz produz em nós sabedoria, porque há um propósito em tudo isso. Diferente dos outros, que mesmo que haja um propósito, não entendem a circunstância e a situação. Aprender com a dor, aprender com a perda, aprender com a humilhação, aprender com os não, aprender com a porta fechada, aprender com a falta de alimento, aprender com a falta de dinheiro, é aprender. Isso que Paulo está dizendo, aprendi a estar satisfeito em todas as coisas. É necessário que possamos olhar para as circunstâncias que você está vivendo, que eu esteja vivendo, e olhar o processo de Deus que nos amassa, que nos destrói, que nos quebra, que nos faz chorar, que até nos humilha, para que sejamos aquilo que Ele quer que sejamos, segundo a imagem do Seu Filho. É no processo da dor, de tomar a cruz e segui-lo. Então, por isso que ele dá esse 5 perfil, né? O ligeiro, aquele que está sempre na frente. Não se importa com quem está na tua frente. Você não está competindo com ninguém. Você não precisa ser o primeiro. Queira ser o último, porque os últimos serão primeiro. Esse é o paradoxo de Deus. É a forma como Deus trabalha. Enquanto muitos estão procurando o primeiro lugar, Deus está olhando para achar aqueles que querem ser o último da fila. Enquanto muitos querem estar à frente, em cima, Deus está procurando aqueles que querem ser os servos e que estão embaixo. Então, às vezes, a gente criamos esse perfil, como está aqui, os ligeiros. Não é do ligeiro. Não, o prêmio nem sempre é dos ligeiros. Nem dos valentes a vitória. Nem tão pouco dos sábios o pão. Nem ainda dos prudentes a riqueza. Nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. O processo olhar urbano parece ser o acaso. Mas quando olhamos profundamente, há propósito em tudo que está acontecendo na nossa vida.
Então você precisa aceitar o que está acontecendo. Uma coisa é você aceitar o que está acontecendo, outra coisa é você se acomodar no que está acontecendo. Eu não estou falando do problema ou do ruim, ou da perda ou da situação negativa, da positiva também. Porque a positiva também nos engana, nos acomoda. Os lugares planos são os lugares que mais faz com que nós nos relaxamos na caminhada. Os lugares íngremes são os lugares que nós nos atentamos mais e nos agarramos mais às coisas que estão ao nosso redor para poder estar seguro na escalada. Precisamos aprender com o momento bom, como também com o momento ruim. E não se acomodar em nenhum deles. A vida está isso mesmo, vou empurrar com a barriga. Deixa a vida me levar, vida leva eu, deixa do jeito que está. Não. É um processo disciplinar de Deus em você. Que Ele está lhe corrigindo, porque Ele ama, e Ele quer o seu bem, Ele quer que você cresça, que você amadureça, que você produza frutos. Que você produza frutos. Então é isso que Salomão está nos ensinando aqui. E ele diz assim, pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes são apanhados com a rede traiçoeira, como os passarinhos se prendem com laço, assim enredam também os filhos dos homens o tempo da calamidade, quando de repente cai sobre eles. As tragédias. Como aquele evento que acontece na história de Jó. É uma calamidade que vem de repente sobre a vida dele. São informações de turbulência, uma atrás da outra. Seu filho morreu, roubaram seus gados, caiu o fogo do céu. E começa a sobreviver sobre ele. Então, um homem como Jó, que tinha a sua integridade, que tinha o seu compromisso, sua aliança com Deus, ele não é, isso não demove Jó da sua posição que ele tem diante de Deus, que Satanás achava que ele só estava ali porque Deus lhe dava coisas boas a ele. Será que nós estamos às vezes na presença de Deus porque estamos vivendo coisas boas? Ou porque estamos vivendo coisas ruins? Deixa eu me refugiar em Deus. E quando as coisas melhoram, você se esquece da igreja, você se esquece do irmão, você se esquece da comunhão, você se esquece dos momentos da lágrima que você passou, porque agora o momento da vitória, você está bem, está bom. Nós somos acometidos de calamidade. E ele dá um exemplo claro aqui, irmãos. Não é uma parábola. Apesar que muitos vão dizer que as parábolas de Jesus eram histórias irreais, não é? Alguns vão dizer, outros dizem não, eram histórias reais, de fato. Mas são verdades sim, que Jesus utiliza do dia a dia para nos ensinar, para ensinar os discípulos. Aqui, Salomão, ele se depara com um homem, sem nome, anônimo, não é de uma cidade grande, é um homem de uma cidade pequena, não tem muitos homens, é uma cidade que tem poucos homens, mas é uma cidade que talvez desagradou um grande rei, ou porque deveria ser conquistada, deveria ser conquistada para que desse tributos a esse grande rei, não sabemos, mas Salomão viu ali grande sabedoria em um pobre homem de uma pequena cidade, que não se limitou de ser pobre, de ser anônimo, não era nem um soldado, de ser de uma pequena cidade, ele não se limitou. Ele não deu desculpas. Eu vou parafrasear a história aqui. Não é isso que o texto está dizendo. Mas você pode pensar do que eu estou dizendo, e pensando sobre isso, que esse homem não se limitou diante do pior problema que ele tinha que enfrentar ali, diante do cerco daquela cidade, por aquele grande rei que levantou tranqueiras,
armas bélicas para destruir e devastar aquela cidade. Aquele homem se viu cercado, aqueles poucos homens se viram cercados por um grande exército, por um grande rei, e um homem só ali. Não sei que atitude que ele tomou, não sei o que ele falou àquele grande rei, não sei que forma de criar uma questão de paz ele chegou e deva ter falado. Na sua sabedoria, aquele homem livrou aquela pequena cidade de uma grande destruição. E Salomão falou assim: olha, isso me chamou a atenção, isso mexeu comigo. Vamos pensar que esse grande rei não poderia ser o próprio Salomão, que conquistou, se tornou um império da época, um grande império, conquistando muitas nações, como no caso até da Etiópia, que a rainha vem de lá para ouvir a sabedoria de Salomão. Quem sabe esse grande rei não era o próprio Salomão, que vem contra esta cidade para destruí-la, devastá-la num só momento. É a calamidade daquela cidade, é a destruição daquela cidade, é o laço que está dizendo aqui, do passarinheiro, do peixe que é apanhado para uma grande destruição. E é por isso que ele está dizendo que todo aquele contexto de perfil de vencedor se perde tudo aqui no exemplo desse moço que livrou essa cidade de um grande exército e de um grande rei, que não se limitou a dar desculpas, dizer: gente, o negócio está feio mesmo, é um grande rei, um grande exército, o que tem para a gente resolver? Não dá para resolver nada, gente, vamos se entregar, baixa aí, abre as portas, baixa a guarda, levanta a bandeira, acabou, gente, não tem mais o que resolver, baixa a cabeça, estamos perdidos. É alguém que se posiciona diante de uma calamidade destruidora, irmãos. E esse homem não tinha armas, esse homem não tinha honras de reis, não era um oficial de um rei, mas na sua sabedoria ele livrou aquela grande cidade. E ele diz assim: é uma sabedoria que é demais grandiosa para mim. Quer dizer, excedeu a concepção de sabedoria de Salomão, irmãos. É ele que está dizendo. Talvez ele fosse esse grande rei, o texto não diz, mas ele dá exemplo de como as coisas se desenvolvem, que não é preciso ter muito para se chegar aonde precisa se chegar. Não precisa ser para alcançar o que precisa ser alcançado. Não é a tua condição, o teu contexto, as tuas limitações, que diante da sabedoria que Deus pode lhe capacitar, e diante de um Deus tão grande que nós temos, que possa te ajudar, te capacitar e te abençoar de sobremodo, a ponto que você consiga fazer aquilo que precisa ser feito, aquilo que seja necessário ser feito. Então esse homem, essa cidade, que havia poucos homens, que levantou-se um grande cerco contra ela, um pobre homem resolveu o problema. Você sabe que o mito, irmãos, a gente somos o mito do super-homem, que sempre teve no nosso subconsciente, ou dos próprios heróis, que nós somos levados aos cinemas para assistir, né? Toda aquelas ações de heróis que temos aí, né, nessa cultura de heróis que nos é dada, heróis que mexem com a nossa imaginação, que diante de tanta calamidade, diante de tantas dificuldades, o super-homem chega na hora certa, nunca perde o tempo, chega no tempo certo, ainda que no último minuto ele chega lá no 45 do segundo tempo. Essa cultura do super-herói, e nós olhamos
nos imaginamos nas ferramentas, né? Como é que fala? Nas armaduras, como do homem de ferro, na capa do homem de aço, do super-homem. Isso já é uma coisa que sempre mexeu com o nosso imaginário, irmãos. O mito do herói, em ser herói, em viver coisas grandiosas, quando na verdade não precisa de todo esse estereótipo de herói para se tornar o que precisa precisa ser naquilo que Deus criou como propósito para as nossas vidas. É preciso ser o que Jesus é. Para ser vencedor é preciso ser o que Ele é. É preciso pensar com a mente de Jesus. Olhar com os olhos de Jesus. Tudo, você sabe que a sabedoria, ela modifica a nossa vida, o nosso olhar das coisas. Há muitas pessoas que são negativas, e pessoas que pesam, são tóxicas, porque não tem sabedoria e o olhar dela é sempre um olhar negativo para as coisas. Certa feita eu ouvi uma história que um rapaz, um viajante, estava entrando numa cidade, e ele se encontrou na porta daquela cidade com um senhor, um velho, um homem sábio que estava ali. E ele chegou e falou assim: Senhor sábio, como são as pessoas dessa cidade? Porque eu vou entrar nessa cidade e quero saber como são as pessoas dessa cidade. Aí ele falou assim: de onde você está vindo? Ah, eu estou vindo da outra cidade. E como eram as pessoas da outra cidade? Ah, são pessoas arrogantes, mentirosas, falsas, não dá bom dia nem boa noite, não fala com ninguém. Vai percebendo que talvez você seja essa pessoa, ou você conhece uma pessoa que seja assim. Falta de sabedoria. Essas pessoas são tudo isso que ele falou assim. Aí o sábio falou assim: então, as pessoas dessa cidade são como aquelas da outra cidade de onde você está vindo. E ele entrou. Aí um outro homem também de viagem chegou na porta da cidade e fez a mesma pergunta que aquele homem anterior. E ele perguntou: como são as outras pessoas da cidade que você está vindo? São pessoas boas, hospitaleiras, amáveis, pessoas que recepcionam muito bem. Aí o sábio falou assim: assim também serão as pessoas nessa cidade que você está entrando. Você vê que o convívio muda, o relacionamento muda, porque se nós temos a sabedoria que vem de Cristo, ou o próprio Cristo que habita em nós, tudo que está ao nosso redor será afetado da forma como lidamos, observamos e nos relacionamos com as coisas. As coisas são ruins porque você é ruim, muitas das vezes. As coisas não estão dando errado porque a partir de você já há algo errado. Mas a partir do momento que você entender que Jesus é tudo em você, não importa o que você esteja vivendo, você vai ver beleza naquilo que está ruim. Você vai ver ordem no caos. Você vai ver prosperidade na falta. Porque você não vai depender do exterior, mas do interior que habita dentro de você. Daquilo que te preenche, daquilo que te enche, daquilo que te transborda. É disso que eu estou falando, é disso que ele está dizendo. Esse pobre homem conseguiu livrar essa cidade, na sua sabedoria. Ninguém lembrou dele, não pensou de glórias, de honras humanas. Todo mundo se esqueceu dele. Porque a sabedoria, o resultado dela não é a glória humana, mas é o fato do próprio exercício de fazer do que foi feito. Então, quando você faz com sabedoria, você não precisa do elogio, e nem a crítica te derruba. O elogio, amém, glória a Deus. A crítica, obrigado. Vou pensar sobre ela. Nada tira você. É como foi pregado aqui. Alguém citou aqui: tu és o meu filho amado. É isso que o senhor falou, pastor? Foi pregado? Em que minha alma tem prazer? Foi isso que foi citado? Se não me falha a memória. Quem que estava citando? A irmã estava dizendo?
Ah, então não foi esse texto? Estou me confundindo. Mas assim, Jesus ele viveu com base naquilo que Deus falou sobre si, não dos elogios, das glórias que os homens davam a ele, mas naquilo que Deus falou a seu respeito no Rio Jordão e lá na cruz. Este é o meu filho amado, em que minha alma tem prazer. Então, isso é viver com sabedoria. Então ele termina dizendo: então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre é desprezada, e as suas palavras não são ouvidas, as palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, vale mais do que os gritos de quem governa entre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um pecador só destrói muitas coisas boas. Eu disse aqui, e eu encerro, que eu falei que as maiores riquezas estão lá no fundo do mar, porque pelo tempo que ela está lá, quando achada, triplica ou quadruplica ou aumenta em grande proporção o seu valor. Aumenta. Por isso que a Bíblia fala que a mulher sábia, o seu valor excede aos dos rubis. Significa que a sabedoria está sempre associada à mulher, à casa, à família. Porque é ali o âmbito onde a sabedoria se desenvolve, irmãos. É ali que o processo que nos causa dor nos faz ter sabedoria. É ali, esse é o melhor âmbito. Ou como a igreja também. O aprendizado da vida. Como você se relaciona com os acontecimentos que o cercam. Você sabe que, eu falei aqui, e eu termino dizendo, que já passei do horário, o oceano, ele também abriga seres incompreensíveis para a ciência, para a biologia. Nenhum homem, nenhuma máquina consegue chegar ao mais profundo do oceano. As zonas abissais, como são chamadas, como o lugar mais profundo, né? Chamado as Marianas, né? O lugar mais profundo, 11 mil e tantos quilômetros, né? Ninguém consegue chegar até lá, mas se entende por pesquisas que existem peixes lá. Uma baleia não chega lá, um tubarão não chega lá, grandes peixes não chegam. Mas existem peixes pequenos, que é impenetrável a luz lá. E são chamados peixes abissais. São feios, pequenos, quase que transparentes e emitem luz. A questão não é nem essa. A questão é que, como que esses peixes conseguem viver lá? Qual é a capacidade desses peixes sobreviver numa profundidade, com uma pressão tão grande, tão tremenda, que fazia de um submarino, o mais potente que ele fosse, uma latinha de alumínio sendo esmagada. Aí entenderam, na pesquisa, chamados peixes abissais, que esses peixes, por mais pequeno e tão minúsculo que eles são, eles conseguem criar uma pressão dentro deles equivalente à pressão que está do lado de fora. É isso que a sabedoria nos capacita, irmãos. É por isso que você suporta o que você suporta. É por isso que você aguenta o que você aguenta. Porque a Bíblia diz que o maior é o que habita em nós do que aquele que habita no mundo. Então quando você sofre toda a pressão desse mundo que vem sobre você, como o mar que suprime em impressão aquele peixe abissal, lá dentro dele ele cria a mesma pressão equivalente à pressão que está do lado de fora. Assim são todos aqueles nascidos de Deus. Curve tua cabeça. Pai, te agradecemos nesta noite pela tua palavra que o Senhor dispensou sobre a minha vida, sobre esta igreja. A honra e a glória seja dada a ti, Senhor. Que o teu povo seja edificado, abençoado por meio desta ministração. Abençoa o pastor Wendel, sua casa, sua família, esta comunidade. Tu continue a prosperar, a abençoar de sobremodo em todos os aspectos, Senhor. Que a tua bênção continue, Senhor, mais e mais abundante sobre esta família
tão abençoada que nos recepcionou. E que esta palavra, Senhor, continue a falar ao coração da tua igreja, em nome de Jesus.